Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Fala galera, eu sou a Caliana Cruz e vamos começar mais um Proseando aqui na TV Vinsérie. E olha que hoje eu tô com dois convidados especiais. Eu tô aqui com o delegado Fernando Fernandes. Dá um oi pra galera aí, delegado. Olá, boa tarde, prazer estar aqui contigo. Obrigada por ter aceitado o convite. Rogério, tudo bem com você? Tudo bem, feliz de estar aqui e honrado por dividir essa mesa aqui com um deputado que eu admiro muito, que é o Fernando Fernandes, uma figura forte do Distrito Federal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo extraordinário. Obrigado pelo convite. Que bacana, né? Eu estou aqui com dois deputados, né, que tiveram lá a cadeirinha lá na Câmara, né? Que bacana e que coincidência legal. Vou começar logo com você, né, Rogério, que eu conheço bastante a sua trajetória. Gente, olha só, Rogério, conta pra gente como que dá catequese, porque você é de dentro da igreja, né? E como que dá catequese, professor e deputado, como que foi essa tua trajetória? Fala um pouquinho pra gente. As coisas acontecem meio que naturalmente, né? Elas se complementam. Tudo que de alguma forma envolve o interesse da comunidade vai te impondo uma certa responsabilidade. Então eu sempre tive uma participação ativa na Igreja Católica, né? Tem até hoje, né? Eu acredito. Tem um pouco menos, porque a gente vai envelhecendo e a gente tem que dar oportunidade para os jovens, né? Para aqueles jovens, aquelas crianças que participaram comigo do SEGME, da catequese, hoje eles estão mais à frente dessa dinâmica da igreja, né? E eu entendo que a atividade política e a atividade religiosa, por mais que elas tenham o mesmo fim, que é o bem coletivo, mas como político eu procuro respeitar muito o ambiente da igreja. Eu nunca misturei as coisas, né? Mas gradativamente a gente vai participando, vai se envolvendo. Eu sou professor também em São Sebastião, 25 anos de trajetória, no Centrão, no Centro Educacional São José, no Bosque, na Vila do Boa, no São Paulo, enfim. Essa trajetória foi me encaminhando para a vida pública, né? E até mesmo a experiência que eu tive na Academia Golfinho. Né? Mas conta pra gente, como que você lá em São Sebastião, você vinha, né, tinha a academia, que era um lugar que fazia bastante festa também, bem legal, você conhecia muita gente, muitos jovens, e quando que veio que você falou, nossa, eu vou entrar na política? Eu percebo que é necessário que cada região administrativa tenha a sua representação política, né? A Câmara Legislativa, ela é a oportunidade que as cidades têm de colocar os seus pleitos. De estar sendo representada e encaminhar suas demandas. Quando uma cidade não tem voz, se bem que existem vários perfis, né? Tem vários perfis de parlamentar. Eu sempre busquei ser um parlamentar comunitário, de uma região administrativa, para que eu pudesse encaminhar durante o meu mandato aquilo que era prioridade, aquilo que gritava mais na minha região. E no exercício do meu mandato, nós conseguimos mais de 300 obras, todas catalogadas, aprovadas pelos órgãos de controle. Então foi um período de desenvolvimento local. Então, aquilo que eu acreditava que era possível fazer, eu percebi que de fato é possível se você tiver efetivamente esse compromisso e se você tiver a participação popular. O mandato sem o apoio da população, ele é inócuo. É necessário ter o mandato e não perder o apoio da população, não perder o diálogo com a cidade, para que você represente efetivamente as prioridades que vão evoluindo. Hoje, São Sebastião e o Jardim Botânico representam uma região administrativa muito diferente daquela que eu representei. Verdade. Em função do crescimento demográfico. Né? Seu mandato foi em 2000 Entre 2007 e 2010, né? Hoje inclusive, acredito que foi os mais votados, né? Pois é, isso aconteceu de forma interessante. Como nós tínhamos menos moradores e menos eleitores, eu tive 30% dos votos válidos. Que legal. Então, percentualmente, eu tive uma votação muito representativa, muito expressiva. Naturalmente que eu estou aqui ao lado do deputado, que foi, na gestão dele, o mais votado de Brasília, teve mais de 30 mil votos.
Então, que legal. percentualmente, eu tive uma boa votação. Mas ao lado deste representante aqui, a minha votação foi muito menor numericamente. Entendo, mas aproveitando esse gancho, o delegado Fernando Fernandes, eu vi aqui que realmente você teve também uma votação muito expressiva, acredito, mais votado, né? Mas como que foi assim, você ser eleito pelo povo e de repente você deixar a sua cadeira de deputado para ser administrador da Ceilândia? Foi isso, administrador da Ceilândia? Exatamente. Como bem disse o nosso deputado Rogério Ulisses, né? Eu como deputado também tentei, Rogério, representar aquela cidade onde eu nasci, me criei, onde eu estudei, primeiro e segundo grau, ensino fundamental e médio. Que legal. Trabalhei no Hospital de Ceilândia, foi um dos meus primeiros empregos públicos, né? Lá no começo de 1990, alguma coisa. E aí, como eu fui o mais votado em Ceilândia, assim como o Rogério foi em São Sebastião, nas eleições de 2014 e 2018, 2014 fiquei como suplente, 2018 acabei sendo eleito, eu resolvi aceitar o convite do nosso governador Ibanez para assumir a administração. A princípio seriam 100 dias, só que como a coisa foi funcionando, a gente acabou ficando 11 meses, praticamente o primeiro ano do mandato, e depois retornei numa segunda oportunidade. Também estava tendo algumas dificuldades, o governador, com relação à administração de Ceilândia, maior cidade do DF, né, até hoje. E como um representante eleito ali pela população, ele me chamou novamente, eu resolvi aceitar, justamente, como bem disse o Rogério, por essa identificação do parlamentar com a sua cidade, a sua região administrativa. Com o povo ali, né? E a gente vê, são quantos anos de polícia? Esse ano faz 30 anos de polícia, agora no próximo dia 6 de agosto. E a gente vê pelas suas redes sociais, delegado, que o senhor é bastante operacional, né? Inclusive, tá meio com uma polemiquinha, porque acredito que a população de Samambaia, você está em Samambaia, não é isso? Isso, Samambaia não. Acredito que os moradores de Samambaia estão muito contentes, né, com esse trabalho que você vem desenvolvendo como policial dentro da comunidade, porque você está minimizando bastante o tráfico de drogas, né, Mas a gente vê da outra parte que os comerciantes não estão tão felizes com isso e... Por que você vem fechando, às vezes, estabelecimentos? É alguma questão de documentação? São crimes? O que está acontecendo? É muito bem colocada a sua pergunta. Quando nós chegamos em Samambaia Norte, Samambaia estava conhecida como uma cidade sem lei, no meio da pé-baiada, digamos assim, né? No linguajar, né, popular. Onde carro de som no meio da rua, bares extrapolando o uso do som, né? Até altas horas da madrugada. E fizemos, então, uma parceria com alguns órgãos, Polícia Militar, Administração Regional, o IBRAM e o DF Legal. O IBRAM é aquele órgão do governo que ele vai até o local e faz a medição dos decibéis. Se passar ali dos 55 decibéis numa área mista, residencial e comercial, o comerciante é multado. E nos 2 estabelecimentos que nós fechamos, os comerciantes já haviam sido multados, inclusive com uma multa de até R$50 mil, começa com R$500, R$1.000. Mas ele não quer pagar. Exatamente, ele não pagou e nem obedeceu às recomendações com relação à altura dos ruídos produzidos pelo som, né? Então nós acompanhamos o IBRAM nessas oportunidades e infelizmente 2 estabelecimentos acabaram sendo fechados, mas não por iniciativa da Polícia Civil. A Polícia Civil ela acompanhou e autuou esses comerciantes por desobediência, uma vez que estavam interditados. E desde então fizemos algumas operações, eu diria semanais, com relação à conscientização dos comerciantes para esse problema da perturbação da paz e do sossego alheios. Fizemos reuniões na delegacia, fizemos reuniões na administração, no Conselho de Segurança e até em uma escola particular de Samambaia Norte, chamando os comerciantes para orientá-los, pois sabemos que os comerciantes eles geram emprego, geram renda e melhoram a cidade, né? Mas, por outro lado, não podem exagerar no som, porque a população de bem, que trabalha, que estuda, precisa descansar, precisa dormir. É verdade, bem colocado essa observação. E Rogério, Ulisses, então, você fez a gente acompanhei também suas redes sociais, que você foi, né, você teve uma vida política um pouco
conturbada também, né? Foi acusado, enfim, e foi absolvido no final, né? E você foi lá em Aparecida com a sua mãezinha, foi lá fazer, né, o agradecimento. E conta pra gente como que foi isso. Hoje você tá totalmente, você pode se candidatar novamente? Como que tá a sua situação hoje? Nossa. A sua ficha, digamos assim. 100% ficha limpa, né? Acho que é o termo mais adequado, que resume toda essa trajetória. A política, ela é um ambiente arriscado, né? Todas as pessoas que se dispõem a participar da vida pública, elas têm que saber que, de certa forma, elas estão sujeitas a, em algum momento, serem mal interpretadas, né? Serem acusadas, e como você tem um holofote, um espetáculo muito grande no momento da acusação, aquilo parece uma verdade absoluta que, com o tempo, ela vai sendo melhor esclarecida. O que eu lamento profundamente é que eu tive que esperar 13 anos. Foram 13 anos. 13 anos para ter uma absolvição por unanimidade. Então, eu acho que ninguém merece esperar tanto tempo para ter uma decisão sobre uma análise jurídica. Seja para ser condenado e pagar pelo seu erro efetivamente, ou seja para ser absolvido e poder, de certa forma, retomar muito tempo mesmo, a sua vida, virar essa página. E não é só a vida política, é a vida pessoal, né? Isso tem várias implicações do ponto de vista pessoal e que isso vai, de alguma forma, dificultando, né, você resolver as suas questões até profissionais, financeiras. E hoje, graças a Deus, não resta dúvida, eu enfrentei um dos escândalos que ficou mais conhecido em Brasília, que foi a Caixa de Pandora, envolvendo aí o governador Arruda, e durante 13 anos eu sofri uma condenação injusta na área civil, fui expulso de um partido que não me deu o direito de concorrer à reeleição, então foi mais uma das injustiças. Depois veio uma inelegibilidade que hoje é totalmente questionável, porque se não teve crime, não há por que vocês responder civilmente por aquele fato. Está aqui, né, um jurista para me ajudar nessa análise. E agora, inquestionavelmente, absolvido, retomando a minha caminhada e mais motivado do que nunca. Porque eu sou um político raiz. Eu estou acompanhando, estou adorando. Lá, né? Eu sou um político raiz. Eu sou um político do panfleto na mão. Da feira. De casa, que vai em feira e tal. E agora eu retorno para a política com um negócio chamado internet. Era tudo que eu precisava para fazer o que eu gosto. Não, mas você já aprendeu muito rápido. Fernando, você não está entendendo tanto que ele era péssimo nas redes sociais. Eu estou me adorando, porque o que eu estou percebendo? Te dá um poder seus de interação, não é isso? Com a população. Muito maior. E você atinge. Interage, critica, questiona, elogia, bate, é de tudo ali, é um liquidificador de ideias, né? Mas é um palanque virtual onde você expõe os problemas da cidade. No meu caso, eu procuro expor mais as questões relacionadas à ausência do Estado. Então nós temos vários pontos a serem questionados. Por exemplo, nós temos hoje um empreendimento imobiliário denominado de Alto Mangueiral, que vai representar, dentro de uma parceria público-privada, um investimento de R$1 bilhão naquela região administrativa. 1 bi! Isso tem um impacto enorme, positivo, no que diz respeito à geração de emprego, à circulação de capital. Isso vai melhorar o PIB da cidade. Por outro lado, isso traz uma preocupação enorme com relação à mobilidade urbana, como é que você vai circular com esses carros, qual a melhoria que vai acompanhar. São 7 mil novas unidades naquela região. Existe um conflito fundiário, porque já existia ali algumas ocupações irregulares que foram feitas com a ausência do Estado. O Estado foi omisso e permitiu que as pessoas ocupassem aquela área. E agora o empreendimento Alto Mangueiral está fazendo ali praticamente uma faxina preconceituosa, derrubando casas sem que crianças sejam assistidas, e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, idosos sendo colocados na rua em situação de vulnerabilidade, sendo que nós temos o Estatuto do Idoso. Então
Então eu estou dando visão a esses temas. Realmente está sendo bem legal, até porque assim, eu acredito que a maioria da população, né, a gente entende um pouco de política, mas não tão profundamente igual os senhores aqui, né? Então, assim, regras para algumas coisas, como que funciona a verba, de onde que vem, o que pode, o que não pode, né? A gente tem ali uma visão básica e você está expondo, tá bem legal o que você está fazendo nas redes sociais, tá bem legal para a gente entender de uma forma mais clara e mais fácil, né? Como que funciona atrás. São temas tão polêmicos. Das cadeiras. E aqui o deputado Fernando Fernandes, que foi um dos parlamentares que mais atuou na fiscalização, que essa é a função precípua do deputado distrital, né? A gente tem como legislar, mas eu acho que o trabalho de fiscalização, né, Fernando, ele tem uma força maior, porque ele evidencia aquilo que muitas vezes o executivo ele prefere que fique distante do debate público. Vou lhe dar aqui mais um tema, e até peço a ajuda do Fernando na experiência política que ele tem. Eu venho acompanhando o governo Ibanez desde a transição. É a primeira vez que um governador reeleito faz uma transição dele para ele mesmo, porque o Roriz não fazia transição dele para ele mesmo. Como o Ibanez foi o único reeleito depois do Roriz, aí ele fez uma transição dele para ele mesmo. E nessa transição foi feito um documento, que é o relatório da transição. E ali estão as diretrizes das prioridades do governo Ibanez. Percebo que nesse iniciozinho, lá em janeiro, tinha um hospital para São Sebastião. Comemorei. Tudo que a gente precisa ali é um hospital. Só que no decorrer do processo de formatação do hospital, alguns temas me chamam a atenção. Primeiro deles, a secretária de Saúde manifesta publicamente que será um hospital de atenção terciária. Aí eu fui ver o que é um hospital de atenção terciária. A UBS é atenção primária, a UPA, atenção secundária. Um hospital de atenção terciária, ele não é aberto ao povo, ele é de portas fechadas. Ele é um hospital de alta complexidade para atender cirurgias. Então o que São Sebastião precisa é isso? Ou é o que o Distrito Federal precisa? Porque nós vamos receber lá em São Sebastião a demanda de Ceilândia, a demanda de Samambaia. Vai ser um hospital que vai atender o DF inteiro, inclusive São Sebastião. Mas não vai atender a necessidade que nós temos ali na região. Pior, dentro do projeto tem uma enfermaria carcerária, um puxadinho da papuda. Porque nós temos ali uma massa carcerária que merece ser atendida com dignidade. E ela é atendida em todo o Distrito Federal. Mas aí, Fernando, inovaram. Vamos fazer uma enfermaria carcerária em São Sebastião. Isso me causa uma preocupação muito grande, porque nós temos notícia, eu não tenho, naturalmente, que o deputado Fernando Fernandes pode nos dar uma informação melhor, mas que nós já temos instalados em Brasília, em São Sebastião, o Comando Vermelho, o PCC. O PCC. Então, como é que você pega? Eu acho que precisaria ter um hospital carcerário no ambiente carcerário. Exatamente. E não no ambiente civil. Então, são esses temas que a gente tem debatido, sabe? E aí até aproveita que a presidente deve refletir sobre isso. Eu acho que a gente tem que expor esses temas que interessam a comunidade antes que o projeto seja licitado. Exato, isso é legal. Depois de licitar, não retroage mais. É um mal que não vai ser corrigido. E Fernando, a gente vê te acompanhando, que você posta muito do seu trabalho, né? Eu vejo que realmente você está lá mostrando, teve uma prisão, a gente vê que a TV também fica muito em cima de você, né? Você gosta disso, isso pode te atrapalhar ou não? É legal estar mostrando? Como que você lida com essa... Porque a gente vê que você fez uma prisão, tá todas as emissoras lá, né, em cima do delegado. Você gosta? Isso pode atrapalhar no seu trabalho? Eu gosto por um motivo. Quando a polícia pisa na bola, quando a polícia erra, em todos os setores, temos os bons e os maus profissionais, a imprensa normalmente cai matando, né? Criticando e com justiça. Quando você pisa na bola, erra, temos vários e vários casos, não querem aqui serem falados, né? Mas quando a polícia faz um trabalho bem feito, isso eu aprendi com um delegado há 30 anos atrás. Quando se faz um trabalho bem feito, por que não mostrar para a população o belo trabalho que a polícia também pode fazer? A polícia está ali para ajudar o cidadão, para manter a ordem, para manter a segurança, e o delegado-chefe de uma delegacia circunscricional, ele é meio que um xerife da região, juntamente com o comandante da PM. Eles prezam pelo bom ambiente, pela segurança daquela localidade, né? Fazendo o possível
para manter a paz, a ordem, a segurança, e essas entrevistas, essas matérias, acabam mostrando até para os próprios vagabundos, né, como se diz na gíria popular, para os pebas, que a polícia está trabalhando firmemente, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, em prol da segurança daquela população e, detalhe, em parceria com o cidadão de bem, que é quem mais nos ajuda, principalmente no tráfico de drogas, Rogério, com relação a denúncias anônimas. Quem melhor para saber onde fica uma boca de fumo, onde está tendo um abuso sexual, onde é escondido, por exemplo, carros roubados que ficam esfriando para depois serem desmanchados? O cidadão de bem, que quando vê a polícia trabalhando, cria coragem, pega o telefone 197 ou liga diretamente para mim ou no próprio Instagram. Eu recebo várias e várias denúncias diariamente. Bacana. E a gente vai lá, faz a prisão, o cidadão fica contente, feliz. Agora, por exemplo, o pessoal reclamou que estava tendo muito assalto na expansão da Samambaia, nesse horário de 4h30, 6 horas. Deram para nós os pontos. 4h30, 6, né? Geralmente é de manhã cedo ou mais à noite, né? À tarde, quando o pessoal está chegando também, já fica no finalzinho. Então, o que a gente fez hoje? Montamos já uma operação que está ocorrendo nesse momento, lá naquela região, juntamente com os colegas da Polícia Militar e Detran, coibindo esse tipo de crime que normalmente é realizado com armas brancas, facas, punhais, tesouras, e os alvos preferenciais, idosos e mulheres desacompanhadas. Covardes. Que legal. Caramba, bem complicado, né, esse trabalho. Eu admiro muito o trabalho do delegado Fernando Fernandes, e já foi deputado, porque é o seguinte, ele consegue colocar em prática aquilo que não deveria ser excepcional, né? O que ele faz se torna uma excepcionalidade pelo rigor, pela coragem, pela disciplina, né, que está enfrentando o crime, e isso demonstra a presença do Estado. Quando o Estado não se faz presente, quando você não tem, seja na saúde, na educação, mas principalmente na segurança, quando o Estado é ausente, ele não se faz presente, o vagabundo se sente à vontade para agir. Ele cresce. Exato. Então o trabalho dele, a forma como ele coloca na internet, a própria atenção da mídia, isso dá para a comunidade local uma certa segurança. Sei que existe uma pessoa que vai me defender. Mas aí o que acontece? Às vezes as pessoas usam, igual ele explicou para a gente aqui, né? A questão de que não é que eu estou fechando os estabelecimentos, eu estou acompanhando um trabalho de alguns órgãos que vão lá para executar o trabalho deles, né? E só que as pessoas acabam, não sei se de repente você acha que você pode estar sendo perseguido por algum político, não precisa falar o nome, mas certamente. porque noticiam esse tipo como se fosse você fechando. Então, né? Exatamente. Isso fazem de forma até maldosa. Exatamente. Em vez de falarem que a gente está ali cuidando da perturbação, do sossego, pedindo para o comerciante para diminuir o som, não. O delegado está gerando desemprego, está fechando o comércio. Está fechando casa noturna. Foram 2 estabelecimentos que já vinham sendo alvos de investigação do próprio IBRAM e que a gente apenas acompanhou e fizemos autuação por desobediência. O restante são reuniões, conversas, orientações para evitar chegar nessa situação de ter que fechar um estabelecimento que dói na alma da gente. Que tenha 1, 2, 3, 10 trabalhadores, são pessoas que dependem daquilo lá para ganhar o pão do dia a dia. E Fernando, voltando agora para a delegacia, quais são os crimes mais recorrentes lá na sua delegacia? Tráfico de drogas, acho que é o campeão, tráfico e uso de drogas, né? Segundo, roubos, que uma coisa tem a ver com a outra, a maioria rouba para poder manter o vício. Temos, lamentavelmente, também abusos sexuais. Hoje mesmo, nós acabamos de prender um cidadão de 80 anos. Nossa. Que abusava da própria netinha, né? 6 anos. O bisavô, melhor dizendo. E muitos furtos também, aquele furto de oportunidade, né? De comércio, em casas que não tem ninguém, a pessoa aproveita, entra. A semana passada a gente recuperou até 2 cachorros que tinham sido furtados de uma casa em Samambaia Norte. Estavam causando grande tristeza na família, especialmente no garotinho de 6 anos que tem autismo, né? Estava sofrendo bastante aquela situação. E a população, confiando no nosso trabalho, a gente fez a matéria, colocou na imprensa, nos fez denúncias indicando aonde os cãezinhos estavam, conseguimos recuperar, prendendo os ladrões e o receptador. Caramba. E, Fernando, fala pra gente do Dia do Candango. Gostaria que você falasse do Dia do Candango, da gratuidade em restaurante do governo e da lei também, que é de autoria sua, que é do sinal vermelho, né? Vou começar pela última. O sinal vermelho é a nossa área que é segurança, né, Rogério?
E eu sou palestrante sobre a Lei Maria da Penha. Aliás, foi minha tese de TCC lá no curso superior da polícia, na minha pós-graduação. Então a gente estava lá na Câmara Legislativa e fomos procurados pela associação AMB, né, Associação dos Magistrados do Brasil, e também das promotoras. E num bate-papo, numa conversa sobre algumas iniciativas, surgiu a ideia de transformar em lei um gesto, né, para que as mulheres numa situação de risco, de perigo, estão sofrendo violência, especialmente na época da pandemia, ficavam muito em casa, ao saírem para ir no mercado, numa farmácia, numa padaria, normalmente ele ia acompanhado do seu companheiro, o agressor, e em vez dela falar, socorro, alguém me ajude, quero uma pizza. Um gesto simples, feito com batom, uma caneta na mão, ou, se não tivesse na disposição, a própria mão aberta, fazer um sinal na ida ou quando passasse pela pessoa, de forma que o comerciário ele já se ligasse naquela situação, entrasse em contato com o 190 da Polícia Militar, ou 197 da Polícia Civil, e as viaturas pudessem socorrer, atender naquele momento. A lei deu tão certo que virou já também lei em outros estados do Brasil, né? Na Bahia. Que legal. Se não me engano, Aracaju também. E a deputada Flávia Arruda, quando estava lá na Câmara Federal, tinha pegado também esse modelo para transformar numa lei nacional. E aí virou campanha na televisão, no rádio. Bacana. Só esqueceram de falar que era o autor da lei. Como sempre. Mas agora também tem essa questão de ligar para a polícia e falar que era uma pizza também, né? Tem isso também, que já é um sinal. A partir daí criaram-se outros sinais, né? Para que a polícia se ligasse ligar no centro da eu queria uma pizza, urgente, quente e tal, para a pessoa, e o policial já treinado também. E nessa lei do sinal vermelho, por exemplo, a gente fez reuniões com os comerciários, né, com sindicatos, associações, para poder orientá-los numa situação dessa, se a mulher fizer um gesto, a quem ligar e como agir naquele momento. A segunda lei que você falou, se não me engano, foi a gratuidade dos restaurantes comunitários. Isso. Durante a pandemia, Rogério, e eu estava como administrador de Ceilândia, lá nós temos 2 horizões em Ceilândia, né? Um na QNQ e outro no centro de Ceilândia. E uma vez a gente estava lá, eu, um amigo meu Luiz e outras pessoas, e uma senhora com aquela filhinha aquela escadinha de filhos, estava lá pedindo ajuda para comprar marmita. Aí vi muita gente criticando, marmita é R$1, tá de sacanagem, sei o quê. Mais R$1, uma marmita. Vamos multiplicar por 10 aí, são R$10 para almoçar, 10 para jantar. A gente fez uma cotização na hora, deu dinheiro para comprar, e surgiu a ideia, por que não o governo, em vez do cartão prato cheio e outros incentivos, não autorizar a refeição gratuita para essas pessoas inscritas no cadastro único, né? Já estavam ali com o cadastro único, já com aquele número de pessoas, né, registradas. Na minha casa sou eu, meu marido e mais 5 filhos. Então são 7 refeições, daria direito a 7 marmitas no almoço, 7 no jantar, mais 7 cafés da manhã. Ou a pessoa comeria ali, ou levaria as marmitas para casa. A lei chegou a ser aprovada na Câmara Legislativa, mas não foi referendada, né, no Poder Executivo. E a terceira lei que você falou foi do Dia do Candango. Meu pai, como veio do Ceará, pedreiro, né, ou melhor, auxiliar de pedreiro, servente de obras, trabalhou na construção de Brasília na década de 50, 60, e uma das grandes reclamações, a gente cresceu na Ceilândia, uma movimentação muito grande ali de nordestinos, né? E uma das grandes reclamações do pessoal que tinha homenagem para todo mundo que construiu Brasília. O Israel Pinheiro, tal, Niemeyer, enfim. Mas a peãozada sempre ficava esquecida. Então veio a ideia, dia 12 de setembro, que é o aniversário do Juscelino Kubitschek, de instituir então o Dia do Candango, em homenagem às pessoas que realmente botaram a mão na massa, né? E eu me identifico bastante porque antes de ser delegado, eu trabalhava como servente de obras no Clube dos Delegados, ajudando também a construir, né? Areia, legal. Cimento, tijolo. E foi lá que surgiu a minha ideia, a vontade de um dia ser delegado. Eu virei até motivo de piada lá dos colegas peões, né, que viravam mesmo. Quando eu falei que um dia voltaria como delegado, e começaram a me apelidar então de doutor. Né? Quando chegava um caminhão de cimento, de areia, doutor, vamos descarregar o caminhão, doutor, pegar tijolo. Na minha vida eu agradeço muito. Até hoje lembro dessa história, comento com os filhos, com história bonita, motivação. legal. E uma justa homenagem, então, àqueles que vieram dos seus estados, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ajudaram, então, a construir Brasília, que
estavam até então esquecidos, não tinha uma data especial para eles. Que bacana, que bom, que iniciativa legal mesmo, né, Rogério? E, Rogério, nesses 13 anos que você ficou aí, digamos, né, na geladeira, você pensou muito, o que te passava na sua cabeça? Você pensava, não vou conseguir? Conta pra gente como que foram esses 13 anos aí. Não, eu sempre busquei. Você se especializou, você me falou que começou a estudar muito sobre política, né? Partidos e tal. Eu fiz uma pós-graduação na UNB, né, na área de ciência política, concluí depois uma na área de gestão pública, mas a grande força para enfrentar toda essa diversidade, eu acho que eu encontrei de fato, né, na minha família, na minha mãe, nos meus filhos, né? Eu acho que a própria religião, ela te impõe essa resiliência, porque você não pode, quando você tem a certeza, e eu sempre tive essa certeza, de que em algum momento essa questão seria bem esclarecida, porque ela foi muito bem esclarecida, né? Quando você pega um delegado da Polícia Civil, ele sabe muito bem como é que é o trabalho da Polícia Federal. Então eu fui submetido a uma investigação pela Polícia Federal. E você, ao final desse processo, você poder demonstrar claramente que não tem uma prova, não tem nenhuma materialidade, então isso te dá a condição de virar essa página. E eu sabia que em algum momento essa página seria virada. Se poderia demorar 1 ano, 2, 10, 20, e eu me preparei para isso. Então eu falei, no momento em que essa página for virada, eu quero estar preparado para enfrentar o desafio que virá novamente. Uma eleição não é fácil, não existe eleição fácil, né? A gente, quando se submete a um processo eleitoral, a gente tem que estar preparado para ganhar e para perder. Eu já ganhei eleições, já perdi, né? O mais difícil é quando te tiram o direito de participar injustamente. Me tiraram injustamente o direito de ser julgado pela população. Mas eu encontrei na minha cidade, voltei para a Secretaria de Educação, voltei a dar aula, voltei para a sala de aula, né? Não ocupei nenhum cargo relevante, até porque estava impedido de ocupá-lo. E foi ali, no chão da escola, no contato com os professores, no contato com a comunidade, que eu fui percebendo que as pessoas reconheciam a importância do meu trabalho. 13 anos depois, eu volto a estar um pouco mais atuante, visitando a cidade, acompanhando o dia a dia da cidade, e eu encontro, por exemplo, um jovem de 23 anos que fala o seguinte: olha, eu lembro da sua musiquinha, e começa a cantar o seguinte: Rogério Ulisses, menino bom, cabá trabalhador que nunca vai sair do tom. Aí aquilo eu olhei para ele e falei: tu tem quantos anos, cara? Ele falou: tenho 23. Falei: você lembra qual foi o sucesso do carnaval do ano passado? O Barão falou: não. Como é que você lembra, então, de uma música que tocou há 13 anos atrás e que nunca mais tocou? Então, isso demonstra que aquele período político, eleitoral, ele ficou gravado não só na mente, mas na questão afetiva, no inconsciente afetivo da comunidade, né? E eu vejo que hoje o grande desafio é tornar didático para a população, que eu fui absolvido, porque nem todo mundo sabe. A imprensa, quando é para lhe criar uma grande dificuldade, o holofote é muito grande, mas depois, quando é para mostrar que de fato você não teve aquela acusação consolidada, ela é omissa. Você não tem a mesma atenção, né? Mas eu venho fazendo isso com muita humildade, com resignação, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de ter resiliência. Essa é a palavra em tudo na vida, né? Todos nós teremos durante a nossa vida altos e baixos, na vida pessoal, na vida profissional. Eu tive a infelicidade de, num momento de auge de um mandato de um jovem parlamentar que vinha fazendo um bom mandato, reconhecido pela população, que teria uma reeleição muito confortável, as pesquisas sinalizavam para que a gente de fato fosse reconduzido, e até se buscasse um cargo maior, haveria lastro eleitoral para isso. Então, naquele momento, eu fui tolhido pelo partido, tolhido pela justiça e fiquei impedido. Mas não deixei com que isso me anulasse, né? E digo isso não como uma vantagem pessoal, mas é porque eu sei que todas as pessoas, no decorrer da sua vida, terão um momento de grande dificuldade.
é quando você tem o fim de um relacionamento, é quando você perde um ente querido, é quando alguém que você ama muito, né, perde a vida, um filho, uma mãe, enfim, uma tragédia. É uma tragédia. O fato é isso, é uma tragédia. Mas que bom que você conseguiu provar, né? E hoje eu me sinto motivado, estimulado, diariamente o trabalho, porque hoje você está indo para a rua todos os dias, que a gente vê lá você todo dia eu faço uma cobrando, prazerosa. Por quê? O doutor Fernando Fernandes, por exemplo, eu tenho certeza que quando ele fala da profissão, da ação dele diária, ele só consegue fazê-la porque ele tem paixão pelo que ele faz. Não é só pela política. A política está muito distante, nós estamos aí há mais de 3 anos de um processo eleitoral. Então você tem que ter paixão. Você está aqui agora porque você tem paixão por fazer esse trabalho que você faz. Então o que eu faço com paixão. Eu tenho paixão por ir numa padaria, sentar, tomar um café, encontrar a Dona Maria, encontrar um aluno meu que já está adulto, que virou advogado, entendeu? Eu tenho paixão por sentar no computador e requerer uma informação para um órgão público de forma legal, através da lei de acesso à informação, que hoje poucos cidadãos sabem, qualquer cidadão pode questionar um órgão público, sabe, sobre o que aquele órgão público está fazendo com seus impostos. Eu encontrei recentemente uma coisa que me chamou muita atenção. Eu passando aqui pelo Lago Sul, em frente ao Gilberto Salomão, eu vejo uma placa bonita, calçadas. E vi que estão reformando as calçadas do Lago Sul. E eu aplaudo, porque o Lago Sul tem muito idoso, enfim, o Lago Sul tem direito. Mas o que me chamou a atenção? Calçadas em Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião. Eu falei, peraí, mas por que estão anunciando numa placa em frente ao Gilberto Salomão, calçadas em São Sebastião? Num contrato no valor de 4 milhões e tarará. Falei, isso, tudo bem. Aí você vai analisar quais são os princípios da gestão pública, né? Você tem lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Olha, se a placa está ali, ela está publicizando um contrato, tem que ter a placa de fato. Mas a calçada não chegou em São Sebastião. No Lago Sul você vê a calçada bonita, com acessibilidade, como deveria ser em Samambaia, em Itapuã, na Estrutural, em São Sebastião. Não. E aí o que eu fiz? Um requerimento de informação à Nova Cap, com o número do contrato, com a empresa contratada, questionando. Tudo bem, aonde é que vai ser feita a calçada em São Sebastião? E estou aguardando a resposta. Aí eu faço o vídeo antes, mostrando o questionamento, formalizo o questionamento através da lei de acesso à informação, certo, e depois eu apresento para a população aquilo que foi questionado, né? Legal. Isso me coloca hoje numa posição mais de independência. Como eu não estou em nenhum cargo de confiança do governo, como eu sou professor concursado, dou minha aulinha, então, ou seja, eu tenho independência para fazer todo esse questionamento, né? E até me colocar um pouco no campo da oposição, porque a oposição saudável é aquela que não é uma oposição porque o fulano é de direita e o outro é de esquerda, não. É aquela que fiscaliza o poder executivo, fiscaliza o poder legislativo e muitas vezes provoca o judiciário para que o cidadão pagador de imposto tenha conhecimento do que ele está pagando, o que ele está recebendo, e aquilo que for malversado com o dinheiro público seja efetivamente punido, avaliado, questionado, né? Nós temos uma praça lá no Jardim Botânico 3 que foi reformada, ali atrás do Colégio Objetivo, onde inclusive seu filho estuda. Fui lá com meu filho jogar a bolinha. Que reforma foi essa? A quadra quebrada, o basquete quebrado, a madeira arrebentada. Fui ver a placa, 315 mil reais. Não perdi tempo. Já fiz o requerimento de informação para a administração regional, que ela manifesta, peraí. Já recebeu a resposta, né? Eles têm 20 dias, né? E eles mandam pedem dilação, aí eles pedem dilação de prazo. Porque aquilo tem que ser assinado,
aquilo tem valor formal, tem a matrícula da pessoa responsável. Que bacana. Né? E aquilo pode permitir, inclusive, uma provocação ao Ministério Público, que é o órgão responsável por fazer a averiguação. Então, o que eu tenho feito é isso. Eu tenho dedicado e vou fazer isso nos próximos 3 anos. E está levando isso para a população, que a gente está vendo que você está expondo e isso. tentando arrumar a solução. E você está, por você estar fazendo isso, né, que é de fato, às vezes, mostrando o que foi pago e o que não foi feito, já tentaram te calar, já vieram até você, depois que você está expondo esses problemas. É o seguinte, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, né? Eu não sou radical em nada. Então, primeiro, eu sei respeitar os papéis. Primeiro, eu tenho um respeito muito grande pelo governador Ibanez. Sei que muitas coisas acontecem no meio do canto do governo e que o governador não tem como ele ter conhecimento de todos os projetos, de todos os processos, todas as licitações que ocorrem no governo. Então, eu respeito o governador, mas tenho a obrigação de fiscalizá-lo. Eu respeito os secretários, mas não tenho timidez alguma em fazer qualquer questionamento, em participar de reunião. Trato todo mundo com muito respeito. Respeito os administradores regionais, sei o quanto eles sofrem, porque não têm autonomia financeira, dependem muitas vezes de um deputado distrital, ficam ali tentando resolver um problema sem as mínimas condições. Respeito, mas cobro, questiono. Um requerimento que eu estou fazendo recentemente, eu quero saber o seguinte: quanto que a administração regional de São Sebastião gastou com gasolina no carro do administrador regional e para que ele utiliza esse carro? Porque isso quem paga é a gente. Né? Eu fiz um levantamento lá, a administração regional de São Sebastião já custou aos cofres públicos cerca de 3 milhões e 500 mil reais este ano em salário. Não teve uma carta convite, não teve uma licitação, não teve uma obra licitada e projetada pela administração regional. Descobri uma servidora que recebeu um salário de Marajá, no valor de R$ 82.200. Fui lá olhar no portal da transparência. Que salário é esse? Lotada na administração? Lotada na administração. Aí eu descobri o seguinte, aí veio a explicação formal. Não, ela foi mandada embora e estava grávida. E nós não sabíamos, não podia ter exonerado ela. Então ela recebeu, foi a título de indenização. Mas tem que tornar isso público, não pode ficar escondido. Se não tem nada errado, não tinha nada errado, era legal. Eu questiono se é moral. Exato. E aí botei lá, ó, então minhas amigas enfermeiras, professoras, tem um precedente para vocês aqui. Exatamente. Né? Porque é um direito de uma mulher para todos. Então eu acho que assim, não estou ali num papel personalista, não é pessoal. É o meu papel. Tenho que usar a minha experiência, porque na época em que eu era parlamentar, eu fui parlamentar muito antes do deputado Fernando Fernandes, nós tínhamos o SIGO, que era o Sistema de Informações Governamentais. Você não tinha essa facilidade. O portal da transparência, né? E nem as redes sociais de hoje, né? Onde você pode expor isso para todo mundo. Eu vivia já naquela época. Você tá já um pentelhinho. Requerimento de informação. Não, se acompanhar ele, você vai morrer. Eu aprovava requerimento de informação. A cada sessão que tinha um calhamaço de requerimento de informação para ir para as secretarias. Porque a gente precisa ter, né, informações. Hoje o delegado Fernando Fernandes, ele não só é um delegado, ele é um agente público que executou políticas públicas, que fez legislações. Então, o trabalho específico dele hoje não pode se limitar única e exclusivamente, né, àquela função muito estrita do cargo. Ele tem realmente um horizonte mais amplo. E eu, como cidadão, como professor, também me considero assim, com muita humildade. A experiência de um ex-deputado distrital, não só que vai concorrer a uma nova eleição, ela tem que continuar sendo útil para a sociedade. Exatamente. Eu não preciso de um mandato para ser útil. Eu quero ser útil sem mandato. Eu quero ser útil hoje. Eu quero fazer no meu dia a dia algo útil para a população. E você já está fazendo, né? A gente está vendo sua caminhada ali, que a gente acompanha nas redes sociais, já está ali legal mesmo. Aproveitando esse gancho de feira, você estava na feira esses dias de folga. E trabalhando. Não, ainda mais na feira da Ceilândia, da Ceilândia Samambaia. Mas ele estava na feira, de chinelo, né? Foi delegado. Até engraçado, que quando eu cheguei lá no Samambaia Norte, Rogério, o pessoal falava muito da feira do rolo. Que se vende droga, arma, tudo que celulares roubados.
E disse que o negócio era feio, era a luz do dia, no meio da feira. Eu não botei muita fé, né? Você foi lá dar uma voltinha? Aí eu coloquei aquela sandália de pega, aquela, não vou falar Não marca, acredito. aquele shortão, a camisa do meu Vascão. Uma barreta, né? E uma barreta, exatamente. E um óculos escuro, e entrei na feira com alguns policiais, né? A paisana, todo mundo disfarçado. A princípio era só para verificar Se a realmente... veracidade daquelas informações. Não passou meia hora dentro da feira, tinha um cara com uma bacia debaixo do braço lá, uma bacia grande, né? Vendendo a tal da verdinha, a maconha, R$10 ele a porção já empacotada. Meu Deus. Aí eu olhei para os policiais lá e falei, não, vamos cair para cima, não dá pra... Aí prendemos esse cidadão, além da bacia que ele estava com ele, dentro do carro dele tinha mais 12 quilos de maconha e uns R$8 mil já em dinheiro trocado. Isso era umas 10h30 da manhã, já o faturamento do dia já, né? E aí desde o dia 5 de abril, né, que é onde eu cheguei lá na 26ª DP, todo domingo, faça chuva, faça sol. Você tá lá na feira do rolo. Tá lá. Com alguns agentes, já levamos o pessoal da PM também, dos cães farejadores, que nos ajudaram bastante, são parceiros. Para quê? Para moralizar. A feira é a maior feira que eu já conheci aqui no DF, é gigante. Não sei se você já foi lá. Eu não fui. E se você for no meio de semana, cara, você não vê nada, vê um galpãozinho pequeno, uma coisa, do tamanho de uma quadra poliesportiva, e todos os domingos o pessoal faz uma hiperfeira que Enorme. pega de uma pista a outra, uma quadra inteira de samambaia praticamente. E lá, o pessoal falava muito, não, só tem bandido, só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo. Até prostituição tinha lá dentro, uma barraquinha. Meu Deus. Mas nós, a nossa meta é combater só a coisa errada, só tirar o joio e deixar O crime, trigo. literalmente, né, Isso. delegado? Porque a pessoa tava com medo, o delegado vai acabar com já começou a fofocar. De O delegado novo, vai né? acabar com a Com a feira, feira. vai chamar o DF legal, vai levar tudo. Não, Não. não existe isso. A gente está ali infiltrado, prendendo apenas as pessoas que vendiam. Hoje, último domingo a gente não achou nada praticamente. Vendiam ali armas, drogas. E próprio explicitamente, E assim, principalmente né? Não tem telefone nem... celular. Você passa por lá, tem um iPhone 13, igual a gente viu lá no dia desse. O cara pedindo R$300. Não. No que encostou com ele e puxou ali pelo número do e-mail, E-mail, celular roubado. roubado. Ligamos para a senhora, eu disse, esse celular dei para minha filha, está fazendo faculdade. Estou pagando a segunda prestação, ainda foi roubada descendo do ônibus. Deus. Com uma alegria danada a recuperação do telefone. E nessa a gente recuperou mais de 50 aparelhos telefônicos até agora, fora drogas, armas brancas e outros objetos que eram vendidos lá, até remédios abortivos como Citotec. Nossa Senhora. E, delegado, você consegue, às vezes, você é policial 24 horas ou consegue de vez em quando dar uma desconectada, né? Dar uma relaxadazinha ou não? 24 horas, se você tiver a paisana, se você tiver de folga e você vê um crime, você vai agir. Sim. Tá no Realmente sangue. não dá para desconectar. Ainda mais na nossa posição, né, que a gente está na delegacia ali, bem problemática. Já houve ameaças de morte, né? Mas você já sofreu ameaça em tudo que é delegacia que eu passei, né? Na Ceilândia, São Sebastião, onde eu trabalhei também. E agora em Samambaia, mas a maioria são da boca para fora, o pessoal querendo tirar onda com os outros, né? Mas a gente não Querendo pode intimidar relaxar, também, né? baixar a guarda. Então a gente sempre fica ligado, já teve situações de folga, passeando até com os filhos, eu tive que intervir, meu porque você Deus. já 30 anos de experiência, já saca logo, já se antecipa ao movimento de algumas situações, como assaltos, com abordagens contra mulheres, contra idosos, né? Como o Rogério bem disse, bandidos covardes, não abordam pessoas aqui como nós, uma mulher jovem como você, vão sempre em senhorinhas idosas, E crianças, senhores às idosos, vezes, né? crianças e adolescentes em porta de escola para tomar o celular, até deficiente físico. Então são covardes e a maioria das vezes para fomentar o vício. Por isso que o tráfico de drogas é o crime que eu escolho ele como principal a ser combatido na região. Não, eu gostaria muito de parabenizar, você está fazendo um trabalho incrível, a gente acompanhou. Na hora que eu vi as notícias lá, né, nos sites de fofoca, eu falei, gente, mas isso aqui está combatendo o crime, ele está fazendo o trabalho dele e a população deve estar extremamente feliz com Recebeu isso, muitos né? telefonemas da população, a pessoa fica com medo de se manifestar. Aproveitando esse gancho, vamos lá, você recebe muita população lá na sua delegacia. muito. Como que é esse carinho, assim, da população ir lá agradecer? Conta pra gente, é muito legal, né? O pessoal legal. vai... É inovação, né? Parece Vamos lá tirar foto, né? Que aquelas legal. delegacias de interior, só leva um bolinho, leva um suquinho de fruta. Eles vão um agradecer, café de fato. Leva as crianças para tirarem fotos com a gente lá. Às vezes até em operações, como nos ônibus esses dias, a gente abordando lá, né, como está sendo feito uma hoje. Aí o pessoal dentro do ônibus, delegado, posso tirar foto com você?
Que legal. Aí a gente fica até meio sem graça na hora que tá. Fala, não, claro, principalmente as senhorinhas, né? Os senhores e as crianças também tem uma identificação muito grande com o trabalho policial. A gente fica feliz de muitos chegar, quando eu crescer eu quero ser delegado igual o senhor e tal, porque serve de motivação numa região daquela, né? Então algumas crianças, em vez de irem para o lado do crime, quererem estudar, quererem vencer na vida, né? Como eu também sou oriundo lá de Ceilândia Norte, na época era, imagina nos anos 70 como é que não era aquilo lá. E gente, vocês vão se candidatar nas próximas eleições? Teremos? Eu ainda não decidi, sinceramente. Eu tive uma experiência, como o Rogério falou, quando você entra como deputado, parece que de uma hora para outra você vira um bandido, um criminoso. Foi acusado na Câmara Legislativa, pra você ter ideia, pessoas do próprio partido interessadas no mandato, de ter envolvimento com tráfico de drogas. Meu Deus, você que tanto combate. Eu fiquei, minha mãe, coitada, quase enlouqueceu. E como o Rogério também falou, o pessoal foi lá, a grande mídia fez a reportagem, aí nos últimos 5 segundos da matéria, e deram lá a informação. Questionada a Polícia Civil, o Ministério Público informa que não há nenhuma investigação contra o delegado. Mas o que fica é a cara do parlamentar na televisão, aquelas letras garrafais, deputado fulano de tal investigado. E Fernando, na primeira eleição você teve 29 mil votos, não foi? Não, a primeira foi 12.079. Não, 2014. Na que você foi eleito, né? Na segunda, 29.420. E nessa última, o partido, como estava naquela briga judicial, o PROS, né? Uma hora estava na mão de um presidente, Marcos Holanda, outra hora na mão do outro presidente, que era o Eurípides Júnior. Numa das situações, eu vinha como federal. Na outra situação, eu era distrital. E o partido mudava de presidência diariamente por causa daquelas liminares junto ao TSE. Então, nós fomos bastante prejudicados. Eu acabei tendo 12.380 votos apenas, né? Porque uma hora era federal, outra hora distrital, outra hora nem vinha mais. E aquela bagunça. A ajuda que eu tive do partido foi de R$500. Na sexta-feira que antecedeu as eleições. Meu Deus. Aí fiz questão de fazer um cheque devolvendo o dinheiro pro partido. Eu acho que estava precisando mais de dinheiro. Então, R$500 na eleição. Nossa. Não paga nem um primeiro de panfleto. E detalhe, um dos mais votados, né, na eleição anterior. Então eu fiquei meio decepcionado. Conversei com o governador Ibanez assim que acabou as eleições. Ele me perguntou também, me recebeu muito bem, sou aliado dele. Qual era a minha pretensão, se eu queria, né, voltar para algum cargo, sei lá, administração ou outro qualquer. Falei, governador, o que eu sei fazer é prender bandido. Eu gostaria de voltar para uma delegacia e assim estou muito feliz ali. Então você não sabe se... Não. Ainda não. Sinceramente, eu fiquei muito... Você está pensando ainda, né? Decepcionado com a trajetória. Bota o pé na Câmara, vira vidraça, vira algo. Olha só, 13 anos sofrendo aqui, sendo achincalhado, até hoje aposto em bandido, ladrão, isso, aquilo, outro. Foi absolvido, mas cadê que alguém botou? Cadê que a mídia colocou, né? Uma notinha de 3 linhas. O deputado Rogério Ulisses é absolvido. Não tem. Mas você, pelo que a gente está acompanhando nas redes sociais, provavelmente você venha, né, Rogério? Vem com tudo, né? Eu tenho convicção de que nesse processo de reescrever a minha história é necessário... Quase que uma honra. Ter mais uma participação eleitoral. Naturalmente que nós ainda estamos distantes do processo eleitoral. Então, quem me questiona, eu sempre falo, olha, minha condição no momento é de pré-candidato, não estou filiado a nenhum partido, né? Eu acompanhei de perto e vi a injustiça que foi feita com o Fernando Fernandes no ambiente partidário, né? Ele sofreu, e eu que sofri um problema partidário, então eu procuro estudar as circunstâncias partidárias para que a gente possa analisar o melhor cenário para a gente poder estar inserido, mas nós somos reféns. Representar, né? A verdade é que todo mundo que se dedica a um cargo eletivo, em especial no âmbito proporcional, né, que é esse cargo de deputado distrital, deputado federal, nós somos reféns dos partidos. Então eu estou debatendo já com vários partidos, estou dialogando com vários partidos, estou reconstruindo a minha imagem, porque eu não tenho mais aquele cabelo comprido, né? Eu agora estou barbudo, então... Tem que arrumar o boneco. Uma reconstrução, o boneco tem que fazer dele, um outro boneco para poder aparecer. Com cabelo curto. Mas o que eu penso mais, cara e Fernando, é o seguinte: Brasília está muito... está faltando muito projeto, propostas inovadoras.
sabe? A gente está vivendo uma mesmice administrativa. Eu vi aqui o Fernando falando dos projetos de lei dele, que projetos criativos, legal, inteligentes, né? Eu percebo que a gente vive agora um momento de um certo marasmo na política local. A gente não tem, assim, uma oposição que, de certa forma, se impõe ao governo. Nós tivemos um governo reeleito em primeiro turno. Tem um cenário para 2026 que ainda está muito nebuloso, porque você tem aí a Celina como uma candidata natural em função de ocupar os últimos 9 meses como governadora. Você tem aí um bolsonarismo que em Brasília é muito forte. Você tem um PT que vem se reorganizando. Há boatos, inclusive, que a Michele Bolsonaro pode vir ao Senado do Brasília, ou como vice, né? Que o conselheiro do Tribunal de Contas, Paulo Tadeu, pode vir como candidato a governo pelo PT. Então, assim, nós temos um quadro muito incerto para 2026 e uma ausência de debate sobre a cidade, né? Eu acho que o Ibanez, pela força política dele, ele inibe um pouco as pessoas a se posicionarem sobre os temas relevantes da cidade. E a cidade tem avançado realmente do ponto de vista de obras importantes, mas nós temos problemas graves na área da educação, na saúde, problemas graves na saúde, né? E que, de certa forma, esse debate que é saudável, esse debate não é contra o governo, é um debate saudável para a cidade, a população, literalmente. Eu vejo que essa experiência, Fernando, que a gente está fazendo, que eu acho que só lá em São Sebastião que ela está acontecendo nesse momento, porque eu comecei em janeiro, então está muito antecipado do processo eleitoral, né? Ela tem servido até como um caso de análise da classe política. Até quando o Rogério vai aguentar fazer esse trabalho que ele está fazendo sozinho, sem financiamento de partido, sem financiamento de ninguém e com salário de professor. E eu posso dizer para você o seguinte, vai ser durante todo esse período, porque eu tenho percebido, hoje eu percebo em vários setores, nós que já estamos na política, ele falou aqui da senhorinha no ônibus, mas eu fui participar de uma cavalgada. Eu imaginava que uma pessoa de uma cavalgada não estaria tão ligada na internet, e o rapaz falou, papai, adorei aquele negócio que você fez, inaugurando a placa de ônibus. Então eu falei, pô, mas você viu, cara? Não, eu vi lá, estou te seguindo e tal. Então, essa nova política, que se diz nova não pelos novos rostos, ou pelas novas condutas, mas de fato pela internet mesmo, as redes sociais, internet, né? É legal. Ela exige uma constância, sim, uma permanência, mas ela exige qualidade, né? O Fernando, ele tem uma audiência muito forte, não só na internet, mas na imprensa, pela qualidade do serviço que ele presta. Não pode ser só, eu quero colocar, eu sou pré-candidato, vou colocar minha cara na internet, vou sair batendo no governo, pegando ônibus, plantando bananeira, não. Você tem que impor qualidade. Com certeza. Porque senão aquilo perde a credibilidade. E eu não quero, de forma, hipótese alguma, que esse trabalho ele sirva para prejudicar ninguém, nem quem está no mandato. Eu quero que isso sirva para uma reflexão e para incomodar os políticos. Político que não é incomodado, ele entra numa bolha. Se acomoda. Né? Ele se acomoda, porque tem ali o assessor puxando o saco, né? Ele tem ali aquela rotina dentro da Câmara que não resolve a vida do povo. O que resolve a vida do povo é quando você leva uma entrega. Quando você, essa escola aqui está recebendo meu PEDAF, eu reformei aqui para vocês, melhorei a qualidade desse ensino, entendeu? Acho que deveria ter o mesmo projeto do PEDAF na saúde, para que a gente pudesse botar dinheiro nas UPAs, nas UBSs, né? Questionamentos como, por exemplo, hoje a Secretaria de Ação Social, ela faz alocação de imóveis para colocar moradores em situação de rua. Aí você pega São Sebastião, a nossa população em situação de rua, ela mais do que triplicou nos últimos 2 anos. E está sendo um problema para os comerciantes. Eu chego um certo horário, do nada entra uma moça, se eu sou comerciante, né? Tenho comércio, ninguém questiona nada isso. entra, já chegou a entrar uma moça com uma faca lá. O que eu fiz, cara? Fui lá, entrego mais um requerimento de informação, questionando como é que foi feita a locação desses imóveis. Porque tem o princípio da impessoalidade. Então eu tenho que abrir um pregão para que as pessoas que quisessem locar os seus imóveis pudessem colocar o imóvel à disposição da Secretaria de Ação Social. Esses imóveis têm habites
Esses imóveis têm registro cartorial? Com certeza eles não. respeitam a legislação para locação? Tem acessibilidade? Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie.